Meus irmãos, esse é o terceiro domingo que nós continuamos a escutar as chamadas, obrigado, Diácono, as chamadas parábolas do reino. Como eu dizia, há 2 domingos atrás, iríamos escutar 7 parábolas. Escutamos a primeira, há 2 domingos, mais 3 domingo passado e as 3 últimas hoje. E encerrando essas 7 parábolas do reino que estão no Evangelho de São Mateus. E esse trecho do Evangelho de São Mateus hoje, a mim ele é muito curioso. Não sei se vocês escutaram com atenção. Mas eu sempre digo para a nossa comunidade que a gente não deve ler as Escrituras com um olhar apaixonado, assim. Não, a gente tem que ler com atenção, reparando no que nós estamos lendo. No primeiro momento, a mim me causa estranheza esse começo do texto. Porque diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. E alguém que descobre esse tesouro, o mantém escondido, vende todos os seus bens, compra o campo para ficar com o tesouro. Mais adiante diz que o reino dos céus é como um comprador de pérolas, que encontra uma pérola preciosa, de grande valor. Ele vai, vende todos os seus bens e fica com aquela pérola de grande valor. Eu não sei vocês, mas a mim causa estranheza. Me parece que é uma pessoa meio descontrolada, que não sabe muito fazer bem as coisas, que está trocando tudo aquilo que construiu na sua vida, todos os seus bens, por uma pérola. Tudo bem que ela é preciosa, que ela é de um valor inestimável, mas será que aquela pessoa não precisa de outras coisas para viver, para alimentar a sua família? Vocês entendem quando eu digo que nós temos que ler a Escritura com nossa inteligência também? Porque isso vai nos ajudar a rezar com a Escritura. Então, a gente quando lê isso aqui tem que se perguntar, como é que funciona isso? Por que o reino dos céus parece ser de uma pessoa que é materialmente e financeiramente desequilibrada, que lida mal com seus bens? Será que é isso que a gente está querendo falar? E é sobre isso que eu queria meditar com a nossa comunidade nessa noite. O que é que nosso Senhor está querendo fazer quando compara o reino dos céus a esse tesouro escondido no campo? Ou o reino dos céus a esse comprador que vende tudo o que tem para ficar apenas com uma pérola? Vamos lá, portanto, meus irmãos. Jesus, entre outras coisas, eu acredito que está querendo nos dizer que o reino dos céus, quem encontra esse reino, e lembre-se sempre, o reino dos céus não é como o reino da terra. O reino dos céus é alguém, o reino dos céus é uma pessoa, o reino dos céus é Jesus. Então quem encontra esse reino, quem descobre esse reino, é alguém que se encontrou com Jesus, é alguém que descobriu a Jesus, é alguém que de algum modo com os olhos da sua fé viu Jesus. Pois bem, meus irmãos, quem encontra o reino dos céus, quem se encontra com Jesus, encontra aquilo pelo qual vale a pena viver. Por quê? Porque quem encontra Jesus de verdade, experimenta alguém que muda a sua vida desde dentro para fora. Por isso é que vai ligeiro, vende tudo, fica cheio de alegria, ou seja, é transformado. A vida de alguém que ganha um sentido e um sentido profundo, uma razão para viver. É alguém que de algum modo também se encontra consigo mesmo, porque descobre a grande graça, a grande alegria, o grande valor que é a sua própria vida. De tal modo, portanto, meus irmãos, que não me parece que Jesus está fazendo aqui uma comparação absurda. Ele está querendo chamar a nossa atenção que encontrar o reino dos céus, e lembrem-se que há 2 domingos eu dizia para a nossa comunidade, o reino dos céus é o motivo da vinda de Jesus para a terra. Tudo aquilo que Jesus fez e falou, a sua encarnação, as suas pregações, os seus milagres, os exorcismos, a sua morte e ressurreição, tudo o que ele fez para nos trazer o reino dos céus. De tal modo, portanto, meus irmãos, que se o grande amor da vida de Jesus, a grande missão de Jesus, era trazer para o mundo e trazer para cada um de nós, para os nossos corações, o reino dos céus, só pode esse reino valer a nossa vida inteira, como valeu a vida inteira de Jesus. É por isso que não é loucura, não é sandice, não é irresponsabilidade vender tudo, dar tudo e trocar tudo por esse reino, porque esse reino é tudo aquilo que pode nos fazer felizes. E pode nos fazer felizes. Esse reino é o próprio Jesus. E meus irmãos, quantas pessoas,
quantos cristãos fizeram esse encontro? Quantas pessoas descobriram o reino dos céus? E experimentaram aquilo que eu estou tentando trazer para a nossa comunidade. E essas pessoas, aos olhos do mundo, eram loucas. Por exemplo, essas pessoas que se encontraram com Jesus e que foram consideradas insensatas aos olhos do mundo, meus irmãos, que trocaram tudo, os seus amores, os seus projetos, os seus ideais pelo Senhor. Essas pessoas que trocaram seus bens materiais, essas pessoas que trocaram as suas profissões, essas pessoas que mudaram o seu modo de viver, que mudaram os seus ciclos de amizade, que mudaram aquilo para o qual elas olhavam e desejavam mais ardentemente nas suas vidas. Essas pessoas, meus irmãos, existiram, existem e para sempre existirão. O que levou São Francisco de Assis a deixar a casa de seu pai, um mercador rico, a deixar a vida de cavalaria, a despojar-se até da sua própria roupa e trocar tudo o que tinha por Jesus? O que levou São Maximiliano Maria Kolbe, lá nos campos de concentração nazistas, a trocar a sua vida pela vida de um pai de família, que tinha sido condenado à morte. Ele disse: a vida dele pela minha, e foi ser condenado à morte. O que levou, meus irmãos, São Bernardo de Claraval, junto com mais de 30 membros da sua família, irmãos, cunhados, parentes, deixar a vida de duque, a vida de banquetes, a vida nos castelos, e irem se enclausurar num convento, num mosteiro, no meio de um pântano, para passarem necessidade. O que levou São José de Anchieta a deixar as terras europeias de Portugal e vir até atravessar o mar, o oceano inteiro, para chegar aqui no Brasil e vir anunciar o evangelho aos índios. Esses homens todos foram considerados loucos, insensatos, desperdiçaram as suas vidas. Já pensou? Alguém que estava dentro da corte, São Thomas More, lá na Inglaterra, ele era o Lord Chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, compunha a corte do rei, abaixo do rei, ele era a pessoa mais importante, perdeu tudo, perdeu a sua família, perdeu o seu cargo, perdeu o seu dinheiro e perdeu a sua vida, para não trair, para não negar a Igreja Católica. Quando Henrique VIII, lá na Inglaterra, rompeu com a igreja porque ele queria o divórcio e o Papa não concedeu. Inclusive os bispos da igreja, os cardeais que traíram naquela época a igreja lá na Inglaterra, diziam: homem, deixa disso, tu vai perder tudo. Então, meus irmãos, o que levou essas pessoas, como eu disse, São Francisco, São Maximiliano, São José de Anchieta, São Thomas More, São Bernardo, o que levou esses homens a deixarem tudo o que eles tinham? E eu fiz questão de trazer para a nossa pregação hoje pessoas que eram ricas, poderosas, cheias de dinheiro, que tinham uma família. Tirando aqui São José de Anchieta, São Francisco, mas São Thomas More, São Bernardo, eram ricos e poderosos, e trocaram tudo o que eles tinham por Jesus. Porque eles fizeram essa descoberta, eles fizeram essa experiência, eles viram a Jesus, eles se encontraram com o reino dos céus e trocaram tudo aquilo que eles tinham. E eles foram apontados como insensatos. Porque o mundo, meus irmãos, desde Jesus e até o fim dos tempos, não vai acolher a pregação do Senhor. O mundo hoje, meus irmãos, continua a rechaçar, a negar, a querer expurgar, tirar do meio a pregação do Senhor. Os organismos internacionais, todo dia quem acompanha a notícia vê. Esses dias saiu um relatório da ONU, Organização para as Nações Unidas, que nós, católicos e todas as religiões que pregam a sua doutrina contrária às práticas homossexuais devem ser sancionadas pelos governos. O mundo não aceita, meus irmãos, o mínimo da pregação evangélica, o mínimo da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo vai aceitar que um homem deixe um jovem deixe a sua família, que um político, sei lá, hoje em dia, sei lá, um juiz, um médico, deixe a sua carreira para se entregar a Jesus? Porque ele descobriu essa pérola de valor imensurável, ele descobriu esse tesouro
que o resto da vida dele toda perde sentido. Não que eu seja testemunho ou alguma coisa para alguém, mas eu me lembro demais, eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu resolvi deixar a minha carreira, trancar a faculdade, abandonar o concurso de estágio, deixar tudo para entrar no seminário, era o que eu mais escutava. Você vai ter uma carreira brilhante, para que isso? Você pode servir a Deus de outras formas, não tem necessidade desse absurdo, desse exagero. Você pode ser um bom cristão casando, montando uma família? Pode, como a maioria de vocês é. Mas se eu tivesse feito isso, o diácono Deusimar tivesse feito isso, o padre Diego tivesse feito isso, o padre Charles, o padre Jares, o padre Erenildo, o padre Brandão, aqueles religiosos que há um ano passaram aqui pela paróquia, mais de 30 religiosos. O mundo não merece que homens consagrem a sua vida, que mulheres consagrem a sua vida e as entreguem a Deus, nosso Senhor, para que Ele seja propagado, anunciado e amado? É exagero? É fanatismo? É invenção? Não, meus irmãos. É uma descoberta de amor. E só quem ama é capaz de entender. Só quem ama de verdade. Só quem não é egoísta. Só quem não é egocêntrico. Só quem não é mesquinho. E esse nosso mundo está marcado por esses sentimentos. Mas qual é a segurança que você vai ter? Nenhuma. A minha segurança é o Senhor. Mas qual é a garantia que você vai ter? Piorou. Piorou. Mas eu pergunto de novo a vocês, se São José de Anchieta tivesse perguntado, o que é que me garante que eu vou conseguir cruzar o oceano, chegar ao Brasil e catequizar os índios? Talvez nós não conhecêssemos o Senhor Jesus, o seu Evangelho, a sua Santa Igreja. E nós vamos nos acostumando, meus irmãos, a viver essa vida rasteira, porque não descobrimos a paz, a doçura, a verdade do reino dos céus. Porque nós ficamos presos, meus irmãos, e amarrados a cálculos humanos, a raciocínio pagão. Nós ficamos presos à mesquinharia. Nós somos cristãos cansados, pouco generosos. Nós não queremos nos comprometer com o Evangelho, meus irmãos. A gente quer vir para a nossa missazinha dominical e chega. Não me peça mais nada. Eu cumpro com essa obrigação e já. Encerrou, acabou. É só isso que eu vou dar. Não me incomode. Não toque na minha vida. Não me peça conversão, generosidade, oblação, oferta, jejum, penitência, oração. Não. Isso é exagero. Isso é invenção. Nunca foi assim. Para que tudo isso? É isso que nós escutamos, meus irmãos. Isso se repete como um terço diabólico nos nossos ouvidos. Para que tudo isso? Para que esse exagero? Para que isso? Não tem necessidade, não é assim. E vem Jesus no Evangelho dizer que o reino dos céus é como um comprador de pérolas. Que quando encontra uma pérola de valor inestimável, vende tudo, troca tudo por aquela pérola. Porque descobriu nela o valor da sua própria vida. Eu repito, a paz, a doçura, a felicidade da verdade que é Deus. Quantos de nós, meus irmãos, somos tão ávidos, rápidos, ágeis, velozes para os negócios, para as coisas desse mundo, e lentos, lerdos, devagar. Não, Padre. Eu preciso que Deus me mostre, que Deus me convença. Você está mentindo para você. Porque para conseguir mais dinheiro, para um emprego novo, para mais trabalho, você não precisa que Deus lhe confirme, você vai e faz. Mas para as coisas de Deus é preciso muito cuidado, muito discernimento, Padre, muita oração. Mas para os seus negócios do mundo não. Você quer para ontem, quer logo, quer já. Você mente para você mesmo, mas não consegue enganar a Deus, meus irmãos. E vejam, quem faz essa descoberta, quem descobre essa pérola de tamanho valor, troca tudo por ela, para anunciá-la.
Porque quando nós descobrimos uma coisa muito boa, a gente não guarda só para nós. Não é verdade? Quer ver? Uma pessoa que volta de viagem. Uma pessoa que vai para aquelas terras maravilhosas, quase santas, lá do Nordeste do Brasil, em Fortaleza, no Ceará. E que conhece aquelas praias maravilhosas de águas quentes. E que vai lá para as falésias de Porto das Dunas. E que sobe na serra do friozinho de Guaramiranga. Passa ali 10 dias. 10 dias. Aquelas coisas maravilhosas que vale a pena conhecer. E volta para cá. Passou 10 dias lá. Daqui a 3 meses, quando você topar com a pessoa, dizer, e aí, como foi aquela viagem? Pode reservar 20 minutos para ela lhe contar. O peixe que ela comeu da água salgada, o camarão que tem em abundância para comer numa moranga assim bem feito com requeijão. E ela vai lhe contar das praias que foi, dos passeios de buggy que viu, das dunas. Porque ela se encantou com aquela beleza natural daquele lugar maravilhoso. E ela está certa, é maravilhoso mesmo. Por que nós não temos a mesma ânsia, a mesma alegria, o mesmo deleite, o mesmo prazer de falar do reino de Deus? De falar de Jesus como Ele é maravilhoso, como Ele me conquistou, o modo como Ele me ama. De Jesus que perdoa os meus pecados e quer ver a minha salvação. Porque nós não vimos Jesus, meus irmãos. Nós não descobrimos Jesus. Nós não experimentamos o reino de Deus na nossa vida de verdade. Nós passamos a nossa vida inteirinha sendo cristãos, sem nunca ver a Jesus, sem nunca ter com Jesus, conversar com Ele, gastar tempo com Ele. Ele não é o amor da nossa vida. Ele não é a pérola preciosa pela qual eu troco todas as coisas. Meus irmãos, sozinhos, nós não somos capazes de fazer essa experiência. Não é à toa que Salomão, na primeira leitura, quando vai rezar, qual é a oração que ele faz? Dá ao teu servo, Senhor, um coração compreensivo, um coração que escute. Deus disse para Salomão que ele podia pedir o que ele desejasse e ele lhe daria. Salomão poderia ter pedido tantas coisas. O que ele pediu? Um coração compreensivo, que fosse capaz de escutar. É isso que nos falta, meus irmãos. Um coração que queira escutar a Jesus. Qual tem sido as suas últimas orações? O que você tem pedido de forma insistente e repetida a Deus? A cura de um parente, a melhora financeira, a paz na sua casa, coisas imediatas, ao alcance dos nossos olhos. Quem pediu a Deus o arrependimento dos pecados, a conversão do coração? Um coração que escute, que o ame. Nós só olhamos para nós, para o nosso próprio umbigo, como eu disse, para as nossas necessidades imediatas. É por isso que nessa Santa Missa, meus irmãos, nós somos chamados a pedir a Deus, nosso Senhor, que nos dê olhos que vejam, ouvidos que escutem, um coração que compreenda o seu amor ofertado a nós, a sua vida entregue a nós. Porque é só assim que a nossa vida vai passar a fazer sentido. Meus irmãos, quem faz essa experiência é capaz de deixar redes, barcos, de perder a vida, de se afastar da família, de não ter dinheiro, por amor ao Senhor. Mas eu repito, só faz essa experiência, só entende essa experiência quem é capaz de amar. Amar de verdade a Deus, nosso Senhor. Para que tudo isso, Padre? Para encerrar a nossa reflexão, que já está durando demais. Para que tudo isso? Vamos para a última parábola do reino dos céus. O reino dos céus é como um pescador que saiu para pescar, lançou a sua rede, puxou para dentro do barco e vai separar os peixes bons em um cesto, e os outros vai lançar para serem queimados. Meus irmãos, a nossa vida inteira
só vai fazer sentido definitivo quando esse momento chegar para nós, que a nossa vida será passada a limpo. E nós, meus irmãos, seremos pescados pelo Senhor, colhidos pelo divino agricultor. Seremos trigo ou joio? Seremos peixe para ser lançado no cesto ou peixe para ser lançado fora e queimado? Quem nós seremos? Como terá sido a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, meus irmãos? Como terá sido a nossa vida? E Jesus termina as 7 parábolas perguntando para os apóstolos: compreendestes tudo isso? E eu queria deixar a nossa comunidade com essa pergunta: compreendeste tudo isso? Eles respondem: sim, Senhor. Não dê a sua resposta ainda. Guarde no seu coração essas perguntas. Como eu tenho gastado a minha vida? De fato eu sou um cristão porque descobri a Jesus e dele me apaixonei, e por ele me apaixonei? Ou eu sou um cristão porque eu digo que sou da boca para fora? Compreendeste tudo isso? Compreendeste para que serve, o que é, qual a finalidade do reino dos céus? Compreendeste tudo isso? Estás dispostos a viver isso para o que Deus nos chama? A todos nós que estamos aqui. Isso aqui não é só de quem é religioso, não. É para todo mundo. É um chamado universal. Ou Deus é Deus de nossas vidas, ou nós estamos brincando de ter fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.